A pessoa que recebe uma bênção de Deus, conforme Salmo 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A aliança de Deus com Israel deixava claro que ele abençoaria a obediência e julgaria a desobediência. Levítico 26, Deuteronômio 28. O termo bem-aventurado é Asher, nome de um dos filhos de Jacó, Azer, Gênesis 30, verso 12. Trata-se de um termo plural. As alegrias, as bem-aventuranças. A pessoa descrita nesse salmo cumpria os pré-requisitos e, portanto, era abençoada por Deus. Se desejamos as bênçãos de Deus, também precisamos preencher certas condições. Devemos ser dirigidos pela palavra, conforme o versículo 1. Israel era um povo singular e separado, estava no meio das nações, mas não devia ser contaminado por elas. Número 23, 9, Êxodo 19, verso 5 e verso 6, Deuteronômio 32, versos 8 a 10 e 33, verso 28. O mesmo se aplica ao povo de Deus hoje. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. João 17, versos 11 a 17. Devemos nos guardar de ter amizades com o mundo. Tiago 4, verso 4. Que nos levem a ser maculados por ele. Tiago 1, 27. E até mesmo a amar o mundo. 1 João 2, 15 a 17. O resultado será a conformação com o mundo, Romanos 12, versos 1 e 2, e se não nos arrependermos, seremos condenados com o mundo, 1 Coríntios 11, 32. Ló olhou em direção a Sodoma, em seguida levantou sua tenda, voltada para Sodoma, e não tardou a mudar-se para lá, Gênesis 13, versos 10 a 12 e 14, verso 12. Apesar de ser um homem salvo, 2 Pedro 2, versos 7 e 8, Ló perdeu tudo o que tinha quando o Senhor destruiu as cidades da planície. Gênesis 18, 19, 1 Coríntios 3, versos 11 a 23. É aos poucos que mudamos para uma situação de pecado e de desobediência. Vê Provérbios 4, 14, 15 e versículos 7, 6 e seguintes. Se seguirmos os conselhos errados, ficaremos com as companhias erradas e, por fim, nos assentaremos com as pessoas erradas. Quando Jesus foi preso, Pedro não seguiu o conselho de Cristo para que fugisse do jardim. Mateus 26, 31, João 16, 32 e 18, verso 8. Em vez disso, seguiu Jesus e entrou no pátio do sacerdote. Lá, ele ficou com os inimigos, João 18, versos 15 a 18. E por fim se assentou com eles, Lucas 22, versos 55. Em decorrência disso, negou Cristo 3 vezes. Os ímpios são pessoas deliberadas e persistentemente perversas. Os pecadores são aqueles que erram os alvos determinados por Deus, mas não se importam com isso. Os escarnecedores fazem pouco da lei de Deus e ridicularizam aquilo que é sagrado. Vê Provérbios 1, 22, 3, 24 e 21, 24. Quando rir das coisas sagradas e desobedecer às leis se torna uma forma de entretenimento, é porque de fato as pessoas chegaram ao fundo do poço. Devemos ter prazer na palavra, conforme o versículo 2. Passamos do aspecto negativo no versículo 1 para o positivo.
O prazer na palavra e a meditação sobre a palavra devem andar juntos. Salmo 119, verso 15, 16, 23, 24, 47, 48, 77 e 78. Pois pensamos sobre aquilo que nos dá prazer, e essas são as coisas que buscamos. No hebraico, meditar significa dizer em voz baixa e suave, pois é o que os judeus ortodoxos fazem quando leem as Escrituras, meditam e oram. A palavra de Deus está em sua boca. Josué 1, verso 8. Se falarmos com o Senhor sobre a palavra falará conosco sobre o Senhor. É isso o que significa permanecer na palavra. 1 João 2, 14 e 24. Como povo de Deus, devemos preferir a palavra aos alimentos. Salmo 119, verso 103, Jó 23, 12, Jeremias 15, 17, Mateus 4, verso 4, 1 Pedro 2, verso 2. Ao sono, Salmo 119, 55, 62, 147, 148, 64. Às riquezas, 119, 14, 72, 127 e 162. E aos amigos, Salmo 119, 23, 51, 95 e 119. A maneira de tratarmos a Bíblia é a maneira de tratarmos Jesus Cristo, pois a Bíblia é a palavra dele para nós. No original, os verbos do versículo 1 encontram-se no tempo perfeito e se refere a um modo de vida determinado, enquanto no versículo 2, meditar, está no tempo imperfeito e indica uma prática constante. Ele fica meditando.